Olá, terça-feira, 23 de setembro. No programa de hoje, o combate à propaganda eleitoral irregular na reta final das eleições. Uma entrevista com a cearense que coleciona títulos no futebol de salão. Já ouviu falar de spa de sobrancelhas? A gente explica melhor essa novidade. As respostas às dúvidas mais comuns sobre os direitos das empregadas domésticas. E tem a alegria contagiante do Marmita. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Design de sobrancelhas, dermopigmentação permanente de cílios. Um pacote de serviços para realçar a beleza do olhar. A vaidade das mulheres foi o ponto de partida para duas amigas determinadas a empreender. Elas criaram um espaço em que as clientes podem cuidar da beleza e relaxar ao mesmo tempo. Toda mulher é vaidosa e a beleza do rosto é uma das maiores exigências. Pensando nisso, as amigas Rosânia Martins e Juliana Lima resolveram abandonar os empregos e montar um spa especializado no embelezamento do olhar. A ideia do próprio negócio veio depois de um longo período trabalhando no comércio, na indústria, e aí surgiu o desejo de montar um negócio e veio uma amiga, me propôs essa sociedade e hoje estamos juntas. Juntas, as empreendedoras optaram por serem franqueadas de uma empresa de estética especializada em sobrancelhas. Como tudo na vida, nada é muito fácil, né? A gente tem que sempre tem um problema ou outro, mas com a experiência, a vivência do dia a dia em outros negócios, a gente vai contornando e tudo vai dando certo. Lá são oferecidas diferentes propostas e técnicas para realçar os traços da mulher cearense. Nós realizamos desde o design de sobrancelhas até a dermopigmentação, passando pelo permanente de cílios, a epilação de todo o rosto, né? Nós trabalhamos com o embelezamento do olhar, nós trabalhamos apenas com a face. Nós somos especialistas naquilo que fazemos. Com pouco mais de um ano, o negócio promete expansão. Nós completamos um ano recentemente, já sentimos a necessidade de expandir, né? Realmente o local no qual nos encontramos hoje já se tornou pequeno para a demanda de clientes que nós estamos. Então, assim, no momento, a gente quer fazer a expansão do spa e, quem sabe, posteriormente, abrir uma nova unidade. Aqui tem trabalho. O posto de saúde do Mirambé, distrito de Caucaia, começa a ser reformado depois do programa Notícias da Gente mostrar a situação precária de atendimento. O repórter Jonas Guedes acompanhou o início das obras e constatou que agora o problema é outro: a falta de estrutura da unidade provisória. Dentro da unidade básica de saúde, as obras já recuperaram a estrutura, antes corrompida pelo mofo e as rachaduras. A reforma começou há cerca de um mês, mas a comunidade continua sem o atendimento adequado, uma vez que a unidade provisória não atende às demandas da população. Porque não tem médico para consultar as crianças, mulheres grávidas que não têm acompanhamento. Tem uma moça aqui que já está com 6 meses de gravidez e não tem acompanhamento médico. O posto provisório funciona a poucos metros da unidade em reforma. A casa conta com 3 salas e apenas uma enfermeira atende a população. Quem deseja um serviço especializado ainda tem que recorrer a outras localidades. Conseguiu atendimento? Não, porque só tem a enfermeira não pode passar medicação. E outra coisa, quando tem o médico, não tem um remédio. A secretária adjunta de saúde, Cíntia Aguiar, ressalta que a reforma do posto já foi iniciada, passo fundamental para que a saúde na comunidade seja restabelecida. Bem, a Unidade Básica de Saúde do Mirambé foi dada a ordem de serviço no dia 25 de agosto de 2014.
Pelo prazo contratual, eles têm 120 dias para estar entregando à comunidade a unidade básica de saúde reformada e ampliada. Só que nós sabemos que tem alguns percalços da obra, da construtora e da construção, que às vezes eles podem pedir um adiamento desse prazo, né? Um aditivo, na verdade, um aditivo de prazo. Mas, pelo contrato original, eles têm até o final de dezembro de 2014 para entregar a unidade básica de saúde com a obra finalizada. O Tribunal Regional Eleitoral já contabiliza mais de 400 representações por propagandas eleitorais irregulares no Ceará. Os fiscais recolhem os cartazes, cavaletes e outros materiais que podem obstruir o percurso das pessoas na cidade. Esse tipo de propaganda também é proibido depois das 10 horas da noite e a população pode ajudar na fiscalização. É importante saber, né, Alberto, o que é permitido e o que não é permitido, porque muitas vezes a gente não tem essa noção. O que foi que você descobriu? Você até comentou que hoje você anda na rua e fala assim, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Pois é, depois dessa matéria, Juliana, inevitavelmente você fica com a atenção redobrada em cima dessas propagandas eleitorais, porque querendo ou não, você, como cidadão, se sente às vezes bombardeado com muita informação. E quando a gente teve acesso às informações junto ao TRE, junto aos fiscais, você acaba abrindo esse campo de visão. Foi o que a gente teve. Por exemplo, o muro. A gente sabe quando mais antiga, até próximo aos santinhos, conhecidos santinhos, né, divulga os políticos, são a pintura em muros. Você tem uma distância de uma pintura para a outra. Não pode ter uma sequência da mesma coligação, do mesmo candidato. Então, isso tudo você começa a perceber que acaba amenizando aí um pouco, não muito, mas amenizando a questão da poluição urbana. Acho que deve haver fiscalização entre eles também, eu imagino, né? Porque os próprios candidatos conhecem melhor as regras do jogo e aí eles devem denunciar os seus adversários, eu suponho, né? Mas é importante que a população esteja atenta a essas questões também. E tem uma fala importante na reportagem que é de um cidadão que diz assim, olha, eu não voto no candidato que esteja ali poluindo, de repente sujando as ruas e tudo mais. É algo importante a se observar, né? Pois é, e é um fato muito importante, Juliana, que ele não foi o único. Nós tivemos outras pessoas que também se queixaram. Esse senhor, em um caso em específico, comentou que tem um candidato que há 2 eleições já pintou o muro, não teve o trabalho de, após a candidatura, ir lá e fazer um trabalho de limpeza, ou até mesmo a pessoa que mora na residência, o dono, o proprietário do terreno, não está lá. 2 eleições, o muro pintado, poluindo a cidade, sujando, e ele ainda se queixa de outra coisa, a questão da sujeira. Quando você tem os famosos bandeiraços, a sujeira que fica na via e acaba prejudicando. E a questão da campanha de fiscalização do TRE é justamente essa. É inibir esse tipo de ação, inibir também os acidentes, porque poucas pessoas sabem, mas os bandeiraços eles acabam ocasionando vários acidentes, principalmente com os motoqueiros. Porque dificulta a visibilidade. Dificulta. A gente, no ato da fiscalização, nós comparecemos a alguns pontos específicos da cidade e você via que eles desobedeciam claramente, porque o que acontece? A lei é bem clara, onde ela diz o seguinte, que o final da bandeira ela tem que terminar junto com a calçada e não a bandeira ultrapassar a calçada e invadir a avenida, a rua, a via de acesso dos carros. Na hora que o vento vai bater no tecido, vai para a pista, consequentemente vai prejudicar o motoqueiro que pode se enganchar, porque a gente sabe que hoje as bandeiras estão cada vez maiores. Hoje em dia a gente vê a questão dos banners, também os bonecos, né, que eles fazem tamanho real do candidato e isso tudo ficando na via de acesso. É importante a gente dizer que eleição é exercício de cidadania e esse exercício ele não se restringe à hora do voto. Ele acontece muito antes, de fato, do pleito, né, acontecer. Então, exerça aí a sua cidadania. Vamos acompanhar a reportagem. A propaganda eleitoral segue algumas recomendações previstas na lei.
Você sabia que as inscrições em muros devem ser de 4 metros quadrados e ter um intervalo de 2 metros de uma pintura para outra? Fortaleza conta com 15 fiscais. Ao percorrer as ruas da capital cearense, eles averiguam a ordenação dos cavaletes, bonecos, bandeiras e outras promoções eleitorais dos candidatos. O que a gente encontra mais de irregular é pinturas e também nos finais de semana carros com som acima do permitido, que é 70 decibéis, cavaletes em frente de pontos comerciais, adesivos em estabelecimentos comerciais também que não pode, que é uma área de bem comum. Um dos principais erros cometidos pelos candidatos é a plotagem dos carros com efeito de banner. Ao observarem essa irregularidade, os fiscais param o carro e em seguida informam ao motorista a infração. Caso ele se prontifique a retirar no ato da ocorrência, ele não será notificado e nem multado. Para esse tipo de divulgação, é permitida apenas a aplicação nas 2 portas do automóvel. Constatada a irregularidade, a gente notifica o responsável e o candidato beneficiado pela propaganda, para que retire ou regularize, conforme o caso, essa propaganda, no prazo de 48 horas. Retirada ou não a propaganda, regularizada ou não, forma o procedimento. Esse procedimento é encaminhado para a Procuradoria Regional Eleitoral, onde o procurador vai, dependendo do caso, vai ser aplicada uma penalidade e multa. Outro meio de grande divulgação dos candidatos são os carros de som, mas poucas pessoas sabem que eles devem respeitar a distância mínima de 200 metros de hospitais, escolas e repartições públicas. Para este eleitor, a iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral é louvável. O TRE está de parabéns, eu acho que isso tem que acabar. Tem candidato até hoje de eleição de 20 anos atrás que tem muro pintado, lá no bairro onde eu moro. Eu, como eleitor, eu não voto nesse tipo de candidato, porque ele está sujando a cidade. O telefone 148, a ligação é inteiramente gratuita, não precisa se identificar, que a equipe de fiscalização está aí para atender todas as denúncias que chegarem, a gente vai apurar. Super Esporte. Agora vamos falar de esporte. O repórter Jonas Guedes conheceu um atleta de 22 anos que coleciona títulos no futebol de salão. Daniele já disputou o campeonato cearense nas categorias sub-20 e adulto. Representou o Ceará na mais importante Liga Nacional de Futsal Feminino e até já disputou amistoso contra a Argentina pela seleção. Placar, traves, bola de futebol. Todos os elementos característicos do esporte mais popular do mundo. Tão popular que atrai todo tipo de público. Elas também têm espaço na modalidade. Tecnicamente, existem hoje atletas do sexo feminino que são tão qualificadas como os homens. Primeiro, o Campeonato Mundial de Futsal Feminino aconteceu em 2010 e foi criado pela FIFA. Aqui no Ceará, desde a década de 80, as atletas já se organizam em torneios. Campeonatos como esse são importantes para revelar e profissionalizar os talentos da nossa região. Talentos como o de Daniele, que com apenas 22 anos já coleciona títulos no esporte. Eu jogava escolar, E um técnico me viu, um técnico escolar também, no caso foi o Romário, e ele me chamou para o Evolutivo e eu fui jogar escolar no Evolutivo, joguei 2 anos. E depois o técnico da Nacional Gás me viu jogando pelo Evolutivo, porque o Evolutivo jogava campeonato cearense e tudo, e me chamou para lá. E desde que eu entrei, graças a Deus eu ganhei todos os sub-20 e todos os campeonatos cearenses adultos. A Liga do ano passado acho que foi a competição mais importante que eu joguei, que a gente batalhou muito, a gente foi vice-campeã da Liga a nível nacional, uma competição muito difícil, a maior competição a nível nacional do futsal feminino. E fui agraciada, joguei uma vez na seleção, um amistoso contra a Argentina, e a gente ganhou. Daniele começou a jogar futsal meio por acaso. Quando decidiu investir no esporte, enfrentou a resistência da família. No momento, ela era muito nova, tinha 12 anos. A gente ficou assim um pouco apreensivo,
Mas ela gostava e todo mundo incentivava, dizia, rapaz, deixa a menina jogar. O masculino ele é bem mais incentivado até mesmo pela federação. Apesar de que a federação faz campeonatos, cearense, metropolitana, mas a gente vê que existe uma diferença. E assim, é por isso que eu acho que muitas das minhas colegas, elas lutam para que o feminino possa chegar ao nível do masculino. Eu orgulho muito dela, né? A gente, não só eu, como os familiares, tios e parentes, o irmão também, a gente fala dela com muito orgulho e vê que ela conseguiu um objetivo que ela sempre, né, queria conseguir. O jogo contra o preconceito, Daniele já venceu. Agora, a atleta tem metas e sonhos a conquistar. Quero conquistar títulos na minha equipe, porque assim, a gente já chegou muitas vezes em finais, mas a gente está batendo na trave ainda, então eu quero conquistar com a minha equipe do Nordeste, conquistar um título nacional. Um não, vários. Por dentro da lei. A alteração na Constituição garantiu aos empregados domésticos 16 novos direitos. 7 deles possuem pontos mais polêmicos e ainda aguardam regulamentação para começar a valer. Por exemplo, a indenização em demissões sem justa causa e a obrigatoriedade de conta no FGTS. O quadro Por Dentro da Lei de hoje esclarece dúvidas sobre esse tema. Olá, Juliana. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Erivelton Júnior e ele vai esclarecer dúvidas sobre a lei das domésticas. Dr. Erivelton, o que seria as domésticas segundo a legislação? Bom, Renata, a definição mais precisa é que o doméstico deve ser qualquer pessoa maior de 18 anos que presta serviço de natureza contínua e a finalidade dos seus serviços não pode trazer lucro para os seus patrões. E a partir de agora tem alguns benefícios, né? Vamos saber as dúvidas da população. Desde quando é obrigado a assinar a carteira de trabalho? A partir do mês de agosto do ano em que estamos vivendo, agosto de 2014. Foi através da PEC das empregadas domésticas. Doutor Erivelton, a partir de agosto, então, como o senhor citou, vários benefícios foram assegurados aos empregados domésticos, né? Eu queria que o senhor citasse alguns. Pronto. O empregado doméstico passou a ter o direito de ter a sua carteira registrada, que antes era facultativo, hoje é obrigatório. O empregado doméstico também tem direito de ter, o patrão tem que registrá-lo no INSS e fazer o recolhimento mensal da contribuição previdenciária do seu empregado doméstico, da sua empregada doméstica. Direito também a férias de 30 dias remuneradas. Direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 13º salário e irredutibilidade do salário. O patrão não pode reduzir o salário do seu empregado, da sua empregada doméstica. O empregado doméstico passou a trabalhar 44 horas semanais ou 8 horas diariamente. Então, um benefício. Também tem direito à licença gestante, sem prejuízo do emprego. Então, são conquistas que os empregados domésticos obtiveram através dessa PEC das empregadas domésticas. Doutor Erivelton, lembrando que não pode ser abaixo de um salário mínimo, né? Não pode ser abaixo de um salário mínimo. Tem que ser o valor, no mínimo, de um salário mínimo vigente. Vamos lá para a segunda pergunta. Queria saber qual é o valor da multa para quem não registrar? Você que tem a sua empregada doméstica, o seu empregado doméstico, e ainda não registrou, não assinou a sua carteira devidamente, você pode sofrer uma multa que varia entre R$ 402 até R$ 805. E a partir de agosto do ano de 2014, a fiscalização ela será bem contundente. Então, corra se você ainda não assinou e registrou a carteira da sua empregada doméstica. Como faço para registrar a minha empregada doméstica? Bom, você vai registrar como se o seu empregado fosse qualquer um outro tipo de empregado. O empregado doméstico agora passou a ter os direitos de qualquer um trabalhador. Você pega a carteira de trabalho dele, presta e esclarece, coloca todos os dados que a carteira de trabalho requer, data de admissão, valor do salário, e você assina. E ainda você registra o seu empregado no INSS para fazer o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias dele. Doutor Erivelton, caso o empregador ele queira contratar uma empregada doméstica hoje, quando ele deve assinar essa carteira? Bom, Renata, excelente pergunta. Hoje mesmo.
já está em lei, já está vigorando a PEC e a lei dos domésticos. Então, o empregador que quiser contratar uma empregada, hoje mesmo, ele deve registrar a sua carteira. Não tem o período de experiência que você quer o empregado lá na sua casa para experimentar, ver se vai dar certo e depois assinar não, né? Mesmo em um contrato de experiência, o empregador deve fazer a observação na carteira de trabalho dela. Ok, atenção. Vamos para a próxima pergunta. O que a doméstica deverá fazer se o patrão não assinar a carteira dela? Se o seu patrão não quer registrar a sua carteira, você deve, primeiramente, conversar novamente. Uma boa conversa sempre pode resolver essas questões. Agora, se ele insistir, mesmo assim, você pode ir ao Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia para que haja uma fiscalização no local onde você trabalha. E se mesmo assim ele ainda não registrar a sua carteira, você pode ingressar na Justiça do Trabalho através de um requerimento pedindo ao juiz, primeiramente, o vínculo de emprego, o vínculo empregatício entre você e o seu patrão, e com certeza ele vai ter que assinar a sua carteira. Só não vou lhe garantir que em você fazendo assim, você vai permanecer no seu trabalho. Mas fica aí a discricionariedade por parte de você, empregado doméstico. Exige o seu direito. Doutora Ivelto, também fica a dúvida, essa parte que o senhor falou de perder o emprego, né? Acho que muitos empregados domésticos têm medo de denunciar também por perder esse emprego. Mas tirando uma dúvida de quem já trabalha há muito tempo na informalidade, por exemplo, se uma empregada doméstica trabalhar numa residência há 3, 4 anos e não tinha carteira assinada, ela vai ser ressarcida desse dinheiro após a assinatura da carteira? Tem algum acordo, alguma coisa em benefício? Pronto, pode ter um acordo. Agora, a obrigatoriedade de assinar a carteira é a partir de agora, do mês de agosto de 2014. Indenizações para trás, aí vai ficar a critério dela provar na justiça que trabalhava para o seu empregado, para o seu patrão, para o seu patrão, 2, 3 anos, como você citou, Renata. Aí ela vai ter que provar na Justiça do Trabalho. Agora, uma boa conversa aí pode solucionar todas essas questões. Ok, doutora Ivelto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Por Dentro da Lei. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, novas dúvidas, é só procurar a gente novamente. Obrigada. É comédia, Mar! Chegou a hora de relaxar um pouco, esquecer os problemas e sorrir com o humor afiado do Marmita. Eita, negada! Está entrando no ar mais uma comédia, Mar! Deixa eu mandar um abraço pra turma boa de Caucaia, de Fortaleza, Bom Sucesso, Henrique Jorge, a turma boa ali da Granja Lisboa, Antônio Bezerra, Conto Ceará, que estão ligados no comédia, Mar. O camarada tava meio prejudicado da barriga e foi pra casa da namorada. Sentou na cadeira, nisso o cachorro da família sentou debaixo da cadeira dele. Aí ele teve a brilhante ideia. Se me der vontade de eu soltar aqui uns negócios, uns gases, uns ventos fedorentos, eu vou aproveitar enquanto esse cachorro tá debaixo, porque vão pensar que é o cachorro que tá soltando as bufas. E começou. Funte. A véia lá de dentro sentiu a caatinga. Chega, queimou os cabelos do nariz da pobre da véia, da sogra do cara. A véia gritou lá de dentro: Rex! Passa pra dentro, cachorro! Sai daí! Aí eles, pronto, deu certinho. A véia, no mínimo, deve estar pensando que quem tá soltando as bufas é o pobre do cachorro. Aí ficou à vontade. É a véia: Rex! Sai daí, Rex! Entra pra dentro, Rex! E o cachorro nem se mexia. E ele aproveitando o cara. Na terceira bufa que ele soltou, a véia não aguentou não. Disse: Rex! Passa pra dentro, cachorro nojento! Será possível que esse homem vai acabar cagando em cima da tua cabeça e tu fica aí? Tchau, negada! É comédia, Mar! Emprego Aqui. A Universidade Federal do Ceará vai realizar concurso para contratação de professores adjuntos nas áreas de Biologia, Direito, Ciências da Informação e Psicologia. As vagas são para os campi de Fortaleza. As inscrições vão até o dia 14 de outubro. E para saber como participar, é só comparecer à Rua Paulino Nogueira, número 315, Bloco 2, no Benfica. Ou então ligar para 3366-8229. Fique por dentro. A qualidade dos serviços prestados e dos produtos vendidos aqui no Brasil seria outra se o brasileiro tivesse o costume de cobrar seus direitos como consumidor. Para isso existe o DECOM. Anote o número 0800-275-8001.
E outra dica de utilidade pública é o telefone para denúncias e reclamações sobre o lixo, 3387-8229. A gente fica por aqui, mas amanhã nós temos um encontro marcado ao 12:30, com reapresentação às 8 da noite. Muito obrigada pela companhia. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.